Ora, um excelente dia para quem esteja a ver este vídeo. Eu quero neste momento falar sobre a autoestima, um tema extremamente badalado, muito referido pelos psicólogos em geral, um tema que tem tudo a ver com o bem-estar das pessoas, com o bem-estar humano, e que por vezes talvez não seja abordado da melhor maneira, julgo eu, porque afinal o que é autoestima? O que é que isso significa? O que é que queremos dizer quando falamos em gostar de nós ou não gostar de nós? Dificilmente nos referimos a nós inteiros. Normalmente isso quer dizer que não gostamos do nosso corpo, não gostamos das nossas emoções, não gostamos do que sentimos, não gostamos do nosso comportamento, não gostamos dos nossos pensamentos. E quando nos sentimos mais ou menos satisfeitos connosco mesmos, é um pouco o contrário. Geralmente não falamos da inteireza de quem somos, falamos de partes. E estas partes, por vezes, foram talvez selecionadas pelo nosso passado. Ou seja, algures no nosso passado, alguém pareceu não gostar do que nós éramos, do que nós fazíamos, do que dizíamos, da maneira como nos movíamos, como nos expressávamos. Alguém pareceu não gostar do nosso aspecto corporal, inclusivamente. E isso por vezes ficou a marcar-nos. Porque enquanto crianças é extremamente importante sentirmos que gostam de nós. Não gostar de nós é terrível, porque é uma coisa que enquanto crianças dependentes associamos facilmente à possibilidade, de certo modo, da morte, de não ter onde ficar, não ter quem nos dê comida, não ter quem cuide de nós. E, portanto, haver quem não nos aprecie de algum modo pode ser um problema muito complicado e pode marcar-nos. E mais tarde, por vezes, não gostamos de partes de nós. Ou se tiver acontecido muito cedo na nossa vida, quando a nossa percepção era bastante global e pouco diferenciada, eventualmente teremos tendência quase que a detestarmos-nos por completo. E nisso às vezes ecoam as vozes de pessoas que conhecemos no passado. Mas no tempo presente, enquanto adultos, podemos talvez reconhecer um pouco tudo isto e perceber que há muito que podemos apreciar em nós mesmos e isso não depende de mais ninguém, depende de nós. De que maneira? Porque as nossas forças fundamentais, coisas como estarmos vivos, a vida em nós, coisas como termos pensamento, a mente, que é nossa, como termos a capacidade de nos emocionarmos e de sentir as coisas, isso é nosso, ninguém nos tira, pode ser usado de muitas maneiras. Mas esse tipo de coisas, estar vivo, estar consciente, estar lúcido, são das mais preciosas que qualquer ser humano pode ter. E são de resto comuns a todos. São coisas que definem a nossa humanidade para muitos fins. Sem elas não somos. E depois torna-se muito importante como é que exercemos esta vida que é nossa, como é que exercemos esta mente que é nossa, esta consciência que é nossa. E também por vezes como é que a dirigimos a nós mesmos. E podemos aí de facto aprender a apreciar estes elementos básicos sem os quais não somos. E com isso podemos depois apreciar que temos um corpo que está vivo, que se move, que por vezes é saudável sem sabermos valorizar isso muito bem. Por vezes tem algumas doenças, é certo, mas continua a ser um instrumento precioso para a nossa vida. Podemos também valorizar o modo como as emoções nos ajudam a estar em contacto com o mundo, com os outros, como elas nos informam de maneiras por vezes até rápida demais acerca do que se passa em nosso redor, mas também são um instrumento de intercâmbio, de conhecimento, são algo a que damos atenção uns nos outros, tem a ver com a nossa comunicação. E portanto o tema da autoestima para mim prende-se muito com aquilo que realmente apreciamos em nós. Por vezes também não reparamos bem que temos em nós uma vontade de fazer bem, temos uma vivacidade também, um interesse pelas coisas, somos curiosos, temos uma força de crescimento, temos uma capacidade de nos interrogarmos, de compreender coisas, temos uma possibilidade de comunicar e às vezes a reconhecer simplesmente no nosso interior forças primordiais, como de certo modo o amor, o bem, a capacidade de apreciar a beleza, valores de base, isso tudo dá-nos uma muito melhor autoestima. E por vezes uma autoestima que é quase inquebrantável,
face a eventuais apreciações negativas por parte dos outros, porque está para lá delas, é anterior a elas, vai subsistir para além delas. E por aqui fico. Já sabem, gosto sempre de receber comentários e agradeço sempre que vejam, partilhem, subscrevam o canal se assim quiserem. Até breve.